Olá a todos que estão vendo esse vídeo. Isso é um trabalho referente à atividade prática 1 da matéria de Fisiologia Animal e Vegetal. Para fim de informações, aqui estão algumas informações pessoais. O objetivo do trabalho é compreender o papel de xilema e flema no transporte de água e compostos orgânicos das plantas e observar de forma experimental como funciona o transporte de água e solutos em plantas. O primeiro passo do trabalho era a preparação da planta, que consistia em escolher uma planta. Logo após escolher essa planta, era fazer um corte na planta. Caso ela fosse uma monocotiledôneas, o corte teria que ser feito próximo da base da planta, onde é possível ver o xilema e o floema. E caso seja uma dicotiledônea, o corte seria próximo da casca do caule. Para esse trabalho, a planta escolhida foi a flor margarida, que é do tipo dicotiledônea, então o corte vai ser próximo da casca do caule. O segundo passo do trabalho era o transporte da água no xilema, que consistia em colocar um pouco de corante em um recipiente com água, mergulhar a parte cortada do caule na água com corante e, por fim, anotar os resultados e anotações da mudança da planta ao longo do tempo. A cor do corante utilizado nessa parte foi a cor vermelha, e como podemos ver na imagem, a pétalas começou a ter uma cor avermelhada, e depois foi aumentando a sua tonalidade e ficar um pouco mais vermelha. Mas demorou um pouco para isso acontecer, demorou cerca de 5 horas para começar a pegar uma tonalidade mais avermelhada. Isso acontece porque quando colocamos o caule cortado na solução com corante, essa solução entra pelo vaso do xilema e sobe através do caule até a pétala da flor, por causa da capilaridade e da transpiração, assim acumulando muito corante nas pétalas da flor até ela ficar com a tonalidade vermelha. O terceiro passo era o transporte de solutos no floema, que consistia em fazer um pequeno corte na extremidade já cortada do caule da flor, pingar o corante sem estar diluído na água diretamente no corte feito no caule e observar e anotar qualquer mudanças causadas no caule da planta. Como podemos ver aí na imagem, após pingar o corante no caule cortado, podemos ver que os vasos do xilema acabaram absorvendo um pouco desse corante, assim ficando com essa tonalidade em volta do caule da planta cortado, como está mostrando a segunda imagem vista pelo microscópio. Isso acontece porque o corante é absorvido por pequenos tubos em seu caule, esse processo é chamado de ação capilar. E esses tubos, na verdade, são os vasos do xilema, assim como aconteceu no passo 2. Mas, como podemos observar, o floema não teve um papel ativo nesse caso. O quarto passo era o mecanismo de hidratação dos vasos do floema, que consistia em colocar um álcool em um recipiente transparente, colocar a planta com caule cortado nesse recipiente e observar e anotar as mudanças ocorridas. Após colocarmos o caule cortado da flor no álcool, ela começou a imediatamente emanar pequenas bolhas, como mostra aí na imagem. E esse processo foi extremamente rápido, então fazemos algumas vezes e aconteceu a mesma coisa em todas as vezes. Isso acontece porque quando cortamos o caule, algumas células e vasos do floema se rompem, assim liberando sua seiva. E quando essa seiva é pressurizada, ela acaba liberando pequenas bolhas do caule, assim formando bolhas no álcool. E esse fluxo para rapidamente porque o floema possui um mecanismo de vedação. Assim, os poros dos elementos criados se fecham com a calose e impedindo a perda contínua da seiva, assim explicando por que as bolhas pararam rapidamente também. E o quinto passo é a observação microscópica, que se resume em observar a parte do caule cortado para ver os vasos condutores com o microscópio e observar os diferentes tipos de células e tecidos que compõem o xilema e o floema, como os elementos do vaso de células companheiras e fibras. Nessa imagem, analisada pelo microscópio, temos a epiderme, que é a camada mais verde, externa e fina do caule, que também contém alguns pelinhos. Sua função é a proteção do caule. Logo abaixo da epiderme, temos o córtex, que tem como sua principal função armazenar substâncias e fazer trocas gasosas. Depois do córtex temos o xilema, o tecido mais interno do feixe vascular, que tem como sua principal função o transporte de seiva bruta, como água e sais minerais. Localizada externamente ao xilema, temos o floema, com a sua principal função o transporte de seiva elaborada, que no caso seria substâncias orgânicas. E na parte mais central e mais clara do caule temos a medula, que é composta por células de reserva e sustentação. E assim finalizo esse trabalho da aula prática 1 da matéria de Fisiologia Vegetal e Animal. Até um próximo vídeo.